Olá pessoal. É, no vídeo passado, né, o que a gente fez? A gente simulou lá como que a gente fazia um pico cromatográfico, né? E para isso a gente implementou essa função aqui, uma gaussiana, né? Vou colocar aqui no PDF para vocês verem. Implementamos essa função aqui, olha, tá? Que tinha aqui uma largura, né? Que era a largura, a meia altura do pico cromatográfico. E esse x aqui, na hora de implementar aqui no Python, a gente trocou pela letra T, que seria o tempo, né? Então aqui, se eu rodar o programa, olha, eu tenho um pico cromatográfico simulado aqui, né? E a gente colocou também um erro aleatório aqui, ó, para ficar mais realista, ok? Nesse vídeo, que é uma continuação do vídeo anterior, a gente vai colocar uma assimetria aqui nesse pico cromatográfico. Pode ser que uma simetria à direita ou à esquerda, tá? Então, para isso, eu vou implementar essa outra função aqui, ó. Essa aqui a gente já fez, tá? A gente vai implementar essa outra função aqui, que possui um parâmetro que confere aí uma assimetria ao pico cromatográfico apresentado no gráfico, tá? O parâmetro é esse parâmetro tail aqui, ó. Na verdade, é cauda, né? Então, definindo aqui um valor para esse parâmetro tail, eu tenho aí uma simetria, tá certo? Bom, então vamos lá implementar. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, ó, só para não estragar esse programa antigo, né? Vou criar um novo programa aqui, tá? Vou colar aqui, ó. Apago isso aqui. Então aqui eu tenho, lembrando lá do vídeo passado, né? Eu estou importando a função NumPy aqui como NP e um matplotlib como PLT, ok? E tem aqui a função anterior. Bom, eu já escrevi essa função aqui num outro programa. Eu vou colar aqui e aí eu explico melhor, tá? Tá aqui, olha. Calma aí que parece complexo, mas não é tanto, né? Bom, eu defini a função aqui como Gauss underscore SK. Tá? Então ela depende aqui do T máximo, que é o tempo onde vai ocorrer o máximo, né? Na verdade é o tempo de retenção do pico, a largura e o novo parâmetro tail, tá? Bom, aí como que vai ficar isso aqui, olha? A função, no caso lá, eu vou colocar ela aqui, ó. Então, para eu utilizar aqui a exponencial, eu utilizo aqui a função NumPy, certo? Então, coloco np.exp. Então, olha, vou ter que ir intercalando aqui. Tá vendo que tem essa exponencial aqui, olha? Então, eu estou colocando lá a exponencial, certo? Abri um parênteses aqui, observe que ficou aqui verdinho e verdinho aqui, certo? É onde inicia o parênteses e onde fecha o parênteses, tá? Aí dentro aqui um parênteses seria aqui, né? Dentro aqui desse parênteses aqui que contém todo essa quantidade aqui, eu tenho que colocar lá menos ln de 2, né? Então, para fazer o logaritmo, eu coloco a função numpy np.log aqui, ó, menos np.log de 2 multiplicando. Aí ele vai multiplicar, vou abrir parênteses aqui, certo? Ó. Então, seria aquele parênteses lá é tudo isso aqui, gente, ó. Tá aqui dentro do colchete, certo? Então vamos lá. Aí tem mais um parênteses, né, que deixa eu ver, gente, se eu posso tirar um parênteses aqui.
Ah, não posso, gente. Não posso, não. Tá, então tem aqui o logaritmo, certo? Que ele tá aqui, ó, ln. Tem um 1 sobre t aqui. Na verdade, a cauda tá dividindo aqui toda essa quantidade, gente, ó. Então, o que acontece? Aqui na implementação, olha, ao invés de eu colocar 1 sobre a cauda, eu coloquei ela aqui dividindo, ó, tá vendo? Então, ela tá dividindo isso aqui que tá dentro do parênteses. Na verdade, ela está dividindo isso aqui, ó, né? Ó, que é 2 mais teio vezes x menos x máximo. Ó. 2 vezes teio vezes o x menos o x máximo. Aqui tá por t, aqui, tá certo? Troquei por t, tá? Então eu tenho aqui o logaritmo de tudo aquilo lá. Agora entra um aqui e aparece o logaritmo aqui, tá certo? E no final, olha, eu tenho um quadrado aqui elevando toda essa parcela aqui que está multiplicando aqui o log de 2, né? Então tá vendo um quadrado aqui, ó? Olha lá. Ela tá elevando ao quadrado aquilo que está multiplicando o log de 2. Então essa aqui é aquela função, tá certo, gente? Quem quiser implementar, só dá uma olhadinha em mais detalhes aí. Bom, ainda não acabou, né? O que eu vou fazer? Eu vou ter que explicar isso aqui para vocês. Desculpa, gente. Olha o que acontece aqui, ó. Tá vendo que aparece ter um logaritmo aqui, ó? Eu tenho aqui esse log. É uma log na base E, né? Tá vendo que essa quantidade que tá aqui, ó, tem mais um valor aqui. Pode ocorrer dessa quantidade aqui ser negativa, tá certo? Quando isso aqui é negativo, o logaritmo aqui fica indefinido. Então a gente tem que tratar isso aí. Como que a gente vai tratar? Quando o logaritmo ficar indefinido, a gente vai colocar o resultado da função como zero. Ok? Então o que eu faço? Eu vou passar aqui para essa função Gauss SK aqui o vetor de tempo, né? Ok? E o resultado da função final, da f, eu defino ela inicialmente como um vetor de zeros. Tá? Então, np.zeros. Aqui, ó, estou chamando a função NumPy. E eu faço um vetor de zeros do tamanho do vetor t que foi passado. Ok? Bom, então, todo o meu vetor ele é zero inicialmente. Então, não preciso colocar zero quando o logaritmo for negativo, né? Eu só preciso definir o valor da função quando aquilo que está dentro do logaritmo foi positivo, né? Já que todo vetor é zero. Então, o que eu faço? Eu criei essa quantidade aqui, ó, ft0, certo? Que é 1 mais 2 vezes o teio, vezes t menos t máximo, dividido pela largura. Na verdade, é a quantidade aqui que está dentro do logaritmo aqui, certo? Aí, o que eu faço aqui? Eu coloco aqui um maior que zero, certo? O que vai acontecer? É como se eu estivesse perguntando para a linguagem de programação se a quantidade é maior que zero. Se for, ele vai retornar 1. E se não for, ele retorna 0. Vamos tentar fazer isso aqui? Espera aí, gente. Eu vou rodar o programa e vou definir que o vetor t, ó, já está feito, né, o vetor t. É melhor eu colocar aqui do que eu ficar falando, né? Ó. Então tem o vetor t aí, certo? É um tanto de número, né? Que vai de 0 a 10. Tá certo? Vamos limpar aqui de novo.
Então eu tenho o vetor t. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular esse ft0 aqui, ó. Vou calcular, tá? Agora eu vou escrever aqui o ft0 para vocês verem. Então, ó, deu alguns valores positivos, ó. Opa, tá vendo? Já apareceu valores negativos. Então eu ia ter problema lá naquele logaritmo. Então o que eu faço? Ó, observe como que a função que essa implementação aqui vai funcionar, ó. Então eu estou perguntando, essa quantidade é maior que zero? Coloco aqui, ó. Agora olha o que o ft0 vai me retornar. Na verdade eu falei 0, 1. Na verdade aqui no Python está configurado como false, né? Quando é negativo, né? Quando a resposta é 0, né? E true quando a resposta é 1, tá certo? Então, eu mapeei a função aonde vai dar false, aonde vai ser maior que 0 e onde vai ser menor que 0. Tá? Aí o que eu faço? Olha, quando eu pego essa função aqui, ó, na verdade a f já está definido. Lembra lá que a f, se eu pegar aqui e definir a f assim, ó, a f é um vetor de zeros, né? Quando eu pego esse vetor ft0, ó, que tem true e false, e coloco assim, ó, f, abre colchetes, coloque ft0, certo? Então o que eu estou falando para o código? Somente aonde a função for true, for verdadeira, somente onde ela for verdadeira, você coloca o resultado da expressão, ó, isso aqui. Tá vendo? Somente onde ela for verdadeira, você coloca o resultado, troca aquele zero que está no vetor inicial por essa quantidade aqui. Tá? É claro que aqui eu vou ter que colocar aqui, ó. Eu vou ter, como ela entra aqui o tempo, né? Eu tenho que colocar aqui também qual o tempo que eu vou querer desse vetor para poder fazer o cálculo. Então, mesma coisa, ó, somente eu pego o tempo somente aonde for true no valor, somente onde for verdadeiro, entendeu? Então eu coloco aqui o colchetes ft0, tá? Bom, isso aqui são detalhes da linguagem, né? Tratar um pequeno probleminha do logaritmo, tá certo? Então vamos voltar aqui, gente, ó. Eu acho que agora dá para caminhar, né? Ó, então o que a função faz? Ela cria um vetor inicial de zeros, ela verifica onde vai ser positivo aquela quantidade que está dentro do logaritmo, né? Aqui na implementação aqui, ó, onde vai ser positivo, e aonde for positivo ela coloca o resultado dessa função. O restante ela deixa zero, tá certo? E no final ela retorna f, beleza? Bom, então tá ficando mais organizado aqui, né? Vamos deixar bonitinho aqui nesse programa 2. Então aí eu tenho todo o meu código implementado. Tá? Agora só basta eu chamar a função. Tá? O que eu vou fazer? Olha, eu vou pegar aqui, vamos copiar. Na verdade, vamos inativar essa aqui. Calma aí, que eu tô lembrando aqui como que coloca o comentário. Opa! Aí, é esse símbolo aí para colocar comentado, certo? Eu só preciso colocar aqui um parâmetro de cauda agora. Tail. Deixa eu ver o que eu coloquei no outro código que eu fiz aqui. Tail igual a ponto 2. Por exemplo, né? E vou copiar aqui, ó. Já tinha feito aqui no outro código.
Aí, a f vai ser semelhante à outra função que eu tinha antes, né? A altura, só que agora eu tenho a função Gauss SK ao invés de Gauss. Entre o T máximo, a largura, a meia altura. Na verdade, quando a função é simétrica, eu tenho a largura a meia altura, né? Agora, como vai começar a perturbar um pouco a gaussiana, essa largura que eu tenho aqui não vai ser necessariamente a largura lá na função perturbada, tá bom? Porque eu vou distorcer um pouco, né? E eu tenho aqui o outro parâmetro que seria a cauda, que eu defini aqui com ponto 2. Esse valor aqui a gente vai poder colocar ele entre menos 1 a 1, ok? Então vamos rodar, olha. Aí, tá vendo, gente? Ó, se você olhar com bastante cuidado, você vai ver que ela está um pouco assimétrica aqui à direita. Vamos colocar um valor maior. Ponto 4. Opa! Olha, distorceu bastante, tá vendo, gente? Vamos colocar um extremo, vamos colocar um. Opa, coloquei ponto 1. Ainda a gente não vê nada, né? Eu vou 1 agora. Olha, tá aqui é um caso extremo, né? Não é muito realista. Vamos pôr ponto 4. Opa, ponto 4, né? Então é uma assimetria à direita. Agora eu vou colocar negativo, olha. Tá vendo? Uma simetria à esquerda. Ok? Bom, gente. Esse vídeo aí talvez tenha ficado um pouco longo, né? Porque tento fazer um vídeo curto, mas se eu faço um vídeo curto, fica com menos detalhes, fica um pouco complicado de entender. Pode ficar um pouco complicado de entender, né? Então tem que tentar balancear isso aí. O tamanho do vídeo, né? E a explicação, né? Bom, gente, então eu vou finalizar esse vídeo aqui. No próximo vídeo eu quero mostrar para vocês como que a gente agrupa, tá vendo? Que vai ficando essas funções aqui no meio do programa, né? No próximo vídeo eu vou mostrar como que a gente coloca essas funções num arquivo, em um outro arquivo, né? Aqui no Python, de maneira a dar uma limpada no código, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado, gente. Se gostou aí, não esquece de deixar o like aí, tá bom? Qualquer coisa, comente aí na seção de comentários. Falou, até mais.